Olha, ontem à noite eu apresentei... Bom dia a todos, viu? Olá. Eu apresentei uma atividade de estudo e de pesquisa onde alunos tinham que resolver um problema de traçado, de traçar uma diagonal de um paralelogramo cujo cume C está fora da folha. Eu insisti no fato que a ruptura na organização didática se deve ao fato que eles deviam utilizar uma propriedade possível dos paralelogramas que eles nunca tinham visto, enquanto que no sistema antigo o professor tinha o cuidado de colocar no meio M maiúsculo, os conhecimentos matemáticos que vão ser úteis para a aula. Não são aos alunos de procurar qualquer conhecimento. No contrato de ensino, se você for pedido de fazer alguma coisa, todas as ferramentas matemáticas devem lhe ser fornecidas, ou já foram encontradas por vocês, ou já foram vistas e estudadas. Agora, eu queria abordar um conceito central da TAD, é o conceito de praxeologia. Vamos ter cuidado aí também com a palavra praxeologia. Essa palavra pode ser utilizada em outros campos de atividade humana ou até de atividade científica. E aqui, essa palavra tem um sentido particular a TAD. Por exemplo, não se diz só a praxeologia, mas a gente diz uma praxeologia. Há praxeologias no plural, portanto, rapidamente eu queria explicar. Uma praxeologia é uma entidade formada por 4 componentes. O primeiro componente é um tipo de tarefa que vamos denotar, chamar ou designar de grande T. T maiúsculo. Ele vai usar a palavra denotar, tá? Eu quero frisar, diz ele, que se trata de um tipo de tarefa. Tomar um copo d'água é um tipo de tarefa. Quando eu pego meu copo, eu bebo água, é um tipo de tarefa que eu estou fazendo. Eu estou cumprindo uma tarefa deste tipo. Existe uma diferença entre o tipo de tarefa que é traduzido por um verbo, que é expresso por um verbo no infinitivo beber, água, resolver uma equação de segundo grau, por exemplo. Escovar seus dentes, por que não? Tantas tarefas que a gente pode imaginar, por que não? E quando eu escovo meus dentes, eu estou cumprindo uma tarefa, ponto. Essa é a análise que nós temos que dominar. Em francês, o pessoal diz uma tarefa para dizer o que é na TAD um tipo de tarefas. Bom, o mais importante se lembrar neste caso veja só, a maioria dos tipos de tarefas numa sociedade dada são, vamos dizer, são precisadas de antemão, analisado pela cultura, através da linguagem, através do verbo de ação. É o verbo ação, de ação. Ou seja, grosso modo, haverá um verbo de ação e um complemento de objeto que vai explicitar melhor a ação. Bom, é verdade que a TAD pode se interessar em vários tipos de tarefas que numa sociedade dada não tem nome, não tem denominação, não tem verbo que lhes traduz e não tem complemento, e cabe ao pesquisador ressaltar a coisa, ressaltar essa tarefa como existente ou capaz de existir. Mais uma observação sobre a noção de tipos de tarefa, tá? Em primeiro lugar, em TAD se aplica bastante, amplamente utilizada. A palavra tarefa, como em francês como em português, a palavra tarefa não combina com qualquer ação. Por exemplo, se eu
me levanto e jogo minha cadeira atrás. É um tipo de tarefa. Se eu ando, também é uma tarefa. Andar na rua é um tipo de tarefa também. Ou seja, nós estamos dentro da noção, nós ampliamos a noção de tarefa para todas as atividades humanas, mesmo quando... olha, eu acredito que em português tem uma conotação de coisa difícil, de coisas difíceis de fazer, mas essa noção de dificuldade deve ser afastada. Se eu assoo meu nariz, eu estou realizando uma tarefa que é limpar meu nariz. E assim por diante. Isso é um primeiro aspecto de tarefa, sem nenhuma noção de conotação de dificuldade. A noção é ampla, ampliada, porque as ações que estamos fazendo, naturalmente, são todas tarefas. Elas serão, antropologicamente, observadas como construções, mesmo se elas têm um substrato biológico, elas terão uma construção bem definida. Por exemplo, respirar é um tipo de tarefa. Você vai me dizer que é tão espontâneo a respiração, exceto quando vocês estão desmaiando e o médico grita aos seus ouvidos: por favor, respira, respira. Como se você tinha que ativar alguma coisa. Como um médico que diz: levante seu braço direito, levante seu braço esquerdo, são tipos de tarefas. Todos são tarefas. Esse é o primeiro aspecto. Esse tipo de tarefa deve ser construída para criancinhas. No caso de criancinha, não se trata de saber cumprir, e eu vou voltar sobre esse assunto, tá? Mas, em primeiro lugar, o tipo de tarefa tem que, em primeiro lugar, existir para o sujeito X, que tem 2 aninhos, ou 15 aninhos, ou 70 anos. Ou seja, esse tipo de tarefa é um objeto com que X tem uma relação que vai evoluir, se desenvolver, e assim por diante. Isso é a primeira coisa, é importante, numa perspectiva de difusão. Daqui a pouco eu vou poder dizer da difusão da praxeologia e não só difusão dos conhecimentos. Por quê? É importante porque, para uma pessoa dada, qualquer que seja sua idade, o fato que algo novo na ordem da ação e da conceitualização existe, supõe que haja uma construção da tarefa que o acompanha, que a suporta e que suporta a ação em questão. Eu vou passar para o segundo ponto. Não, me desculpa. A partir do que vimos, eu tenho uma ilustração. No caso do paralelogramo, o tipo de tarefa T maiúsculo que os alunos deviam estudar era o fato de traçar a diagonal AC do paralelograma ABCD, cujo ponto C se situa fora da folha. Você se lembra dessa figura? Isso é o tipo de tarefa. No início, quando a gente pergunta aos alunos, pede essa tarefa, no caso determinado, eles não sabem fazer. Então, tem 2 aspectos. Esse tipo de tarefa não existe para eles de início. Eles nunca se defrontaram com esse tipo de tarefa. E, durante a sessão que nós filmamos, houve alunos para que esse tipo de tarefa não vai duradouramente inexistir. Eles não entendem e não vão conseguir entender como que a gente pode interligar um ponto A a um ponto C que não existe, que não aparece. E, portanto, eles vão comunicar e ligar a um ponto A, um ponto da folha, inventando uma resposta. Mas isso não será a maioria dos alunos, há só um pequeno número. E, como eu queria lembrar,
numa classe a percolação. E nós vamos ver coisas surpreendentes aparecer. Um aluno vai dizer para o professor alguma coisa que é errado, que mostra que ele não entendeu, e 2 minutos mais tarde, outro aluno vai fazer uma resposta, vai dar uma resposta errada para o professor, e esse aluno que estava errado 2 minutos antes, ele fala, não, você está errado, é outra coisa. De repente, caiu a ficha, ele entendeu. Isso é o fenômeno do tempo da aprendizagem em relação ao tempo didático. O tempo de aprendizagem não bate com o tempo didático. Bom, aqui temos um tipo de tarefa que para esses alunos no início que não existe, no primeiro ponto. Essa tarefa deve chegar a existir. Os alunos devem ter entendido o que se quer deles. Eu vou voltar sobre esse ponto daqui a pouco. Bom, uma vez que entendemos o que precisamos fazer, esse tipo de tarefa T maiúsculo começa a existir. Eu tenho uma relação que se cria com essa tarefa, e o que eu deveria fazer é executar a tarefa. E aqui vamos introduzir o segundo componente de uma praxeologia, ou seja, a técnica vai aparecer. Bom, aqui é um vocabulário da TAD. Nós temos que respeitar. Nós não podemos tentar fazer TAD a partir da conceitualização implicitamente contida numa língua, a língua que a gente fala, ou num outro campo científico. Vamos respeitar o vocabulário da TAD. Para qualquer tipo de tarefa, tem que haver uma técnica. Para traçar essa diagonal, preciso de uma técnica. Eu vou voltar. Mas, diz ele, para assoar meu nariz, eu preciso de uma técnica. Uma criancinha entende o que é assoar seu nariz? No início, é o pai ou a mãe que ajuda, ele segura e a criança sopra. Ele ainda não sabe, ele entende que tipo de tarefa ele cabe, mas ele não sabe realizar sozinho. Ele não domina a técnica para assoar o seu nariz. Você sabe que quando a gente joga futebol, a gente não usa um lencinho durante o jogo. Tem várias técnicas para assoar o nariz durante o jogo de futebol. Que horror! Algumas são vistas como mais polidas, outras como mais viris, mas, bom, ninguém liga para isso, tá? Em geral, tem 2 aspectos. Para qualquer tipo de tarefa, andar na rua, assoar o nariz com lenço. Sim, assoar sem lenço, meu Deus. Preparar uma omelete, resolver uma equação no 2º grau, escrever uma poesia, um soneto, ele falou. Evidentemente, tem infinitas tarefas, né? Tem tarefas pequenas e tem tarefas enormes. Escrever uma ópera em 3 atos. Escrever música para uma orquestra sinfônica. Nossa. Bom, são tarefas. São as noções da TAD em relação às tarefas. Uma pessoa que desempenhou um papel. Nessa noção de técnica, essa noção de técnica é tal que tem uma pessoa, um antropólogo francês que se chamava Marcel Mauss, M-A-U-S-S, Mauss. Marcel Mauss faleceu em 1950, antropólogo francês, que foi o primeiro na França, pelo menos, e me parece, no mundo francófono, a atrair a atenção sobre o que ele chamava as técnicas do corpo. Para andar, precisamos de uma técnica. Não se usa a mesma técnica no mesmo país para andar. Segundo, se a gente é um menino, uma menina, se a gente é um burguês ou um artista, ou uma pessoa bem de classe popular, etc., etc. Bom,
isso mostra que as técnicas são construções sociais que precisamos adquirir. Faz parte das aprendizagens. E o senhor Mauss observou, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ele vai nos Estados Unidos para fazer palestra, uma coisa assim, e ele adoece. Ele é levado ao hospital, ele desmaia. Quando ele acorda, ele sofre de uma pequena amnésia, ele não sabe onde ele está, ele não sabe mais onde ele se encontra. E ele conta o seguinte, que deitado na sua cama, na sua maca do hospital, e ainda numa consciência que não é total, ele vê formas brancas em volta dele, ele vai entender que são enfermeiras em volta dele, e é o olhar. O olhar dele está à altura do seu quadris. É um senhor que gosta de mulher, inclusive. E ele observou a maneira de utilizar o quadril para andar. Ele falou, essas mulheres não andam como as francesas. Não é a técnica de andar que a francesa usa. Segundo elemento, eu conheço esse balanço do quadril. Eu já vi esse balanço do quadril. Eu já ouvi, e ele vai continuando seu raciocínio. Eu ouvi em filmes americanos essa maneira de andar. Portanto, eu estou nos Estados Unidos. E ele vai trabalhar nessas técnicas do corpo e ele vai dar outros exemplos, alguns exemplos muito mais espetaculares do que esse daqui. Por exemplo, utilizar um garfo ou uma faca muda de uma sociedade para outra, muda de um meio social para outro. E ele dizia, inclusive, sobre esse assunto, que as técnicas são idiosincrasismos sociais, ou seja, idiosincrasia é o que é próprio a uma pessoa, mas colando o adjetivo social, ele dizia que eram idiosincrasismos institucionalizados, para ser mais preciso, porque a gente os encontra em algumas instituições. Bom, uma coisa muito importante, para resumir, é que esse postulado que nós temos que utilizar tal como é. Eu não estou pedindo que você acredite, eu estou pedindo que vocês anotem e lembrem. A nossa atividade pode ser analisada em vários tipos de tarefas. Para efetuar tarefas de um certo tipo, nós precisamos de uma técnica que se chama TETO, a palavra TETAUTO. Sejam bem atentos ao seguinte, a evolução normal das coisas, quando a gente aprende uma coisa, é, em primeiro lugar, a maneira de fazer a coisa, a técnica de fazer a coisa. Nós não temos essa técnica. Nós conhecemos a necessidade da técnica, mas a gente sente a falta dessa técnica. A gente percebe a técnica porque ela nos faz falta. Eu queria aprender a fazer isso daqui, portanto, eu queria aprender uma técnica. E depois, um dia, eu vou dominar e aprender e dominar essa técnica. Quando a gente cresce ou quando a gente muda de vida. E essa técnica, ela vai se tornar uma rotineira. Ou seja, nós vamos quase esquecê-la. E quando eu digo, me desculpe, eu preciso assoar meu nariz, eu tiro meu lenço e eu vou assoando o nariz. Cada um vai pensar que é uma tarefa normal. Eu nasci com esse gesto. O ser humano tem que assoar o seu nariz, quando eles são pequenos e que a coisa sai pelo nariz. Bom, olha, quando você é o educador,
você deve saber que tudo a um certo momento deve se construir. E aqui entra o bom momento, o momento adequado. Portanto, nós temos que rever todos os tipos de tarefas como tarefas que devem existir a partir de um certo momento. E esse é o primeiro ponto. E as técnicas para cumprir essas tarefas devem, por si só, construída e começar sua existência. E depois a gente passa tudo isso, se naturaliza, ou seja, no sentido de tornar-se natural. Eu nasci com essa função. Por exemplo, nós vamos dizer o seguinte: se eu digo a alguém, por que você está respirando desse jeito, fazendo barulho assim? A pessoa vai dizer, bom, olha, eu sempre respirei assim, é um traço profundo biológico da minha personalidade. Ela está errada, essa pessoa, né? Isso abre perspectivas para mudar e para modificar sua maneira de respirar, mas são os dois primeiros componentes, né? E depois temos essa fase de rotinização, onde tudo se torna rotineiro. Veja só, um exemplo. Você sabe, você tem ainda torneira que se fecha com esse movimento da mão, né? Bom, então, esse gesto de abrir e fechar a torneira é um gesto que é uma idiosincrasia social que nós vimos construir em todas as sociedades que têm uma certa técnica, ou seja, uma água disponível, água na torneira, mas essa técnica não é fácil de ser adquirida. De fato, a gente sabe por conta exemplos que foram observados em culturas e civilizações onde não há torneiras. A gente instala a torneira e o gesto da mão que abre e que faz uma certa pressão, que necessita de uma certa força. Uma força um pouco, mas não demais. Vocês conhecem essas ordens de grandeza com que a gente se depara no uso de máquinas, etc. Eu te falei de apertar aqui, mas eu fiz. Mas você não apoiou o suficiente. Você tem que apertar muito mais. Bom, e eu aperto muito e eu vou quebrando o botão. Puxa, algumas horas depois de sua instalação, as torneiras tinham sido quebradas porque o gesto da mão não era controlado para fechar a torneira e abrir a torneira. Ou eles não conseguiam, ou então eles forçavam demais e quebravam o sistema, o mecanismo. Bom, então, vamos ver de que maneira nas nossas culturas ou civilizações tudo é construído, tudo é frágil, tudo deve ser aprendido coletivamente, através de instituições e pessoalmente também, para os recém-chegados nas instituições, por exemplo, para a criancinha ou o imigrante. Isso é muito importante, ter essa visão ampla do ponto de vista antropológico. Eu estou acrescentando mais um exemplo que o senhor Marcel Mauss estava dando. Marcel Mauss lutou a Primeira Guerra Mundial de 14-18, né? Que foi uma luta entre a França e a Alemanha. A França se aliou com a Inglaterra e o Marcel Mauss lutou nas Forças Armadas Francesas e beneficiando de uma situação que ele vai explorar como antropólogo. Como ele fala bem inglês, ele foi colocado numa companhia britânica para justamente fazer o oficial de ligação. Um oficial francês numa brigada britânica de soldados que vai verdadeiramente servir de intérprete com o Estado-Maior francês. Portanto, ele convive com ingleses e ele está observando bastante. Ele conta o seguinte, que os soldados ingleses e os soldados franceses tinham nos seus equipamentos básicos de soldado
uma bêche, uma pá para fazer, para cavar o chão, uma pazinha para cavar o chão, Oui, é uma pá, puxa, é uma pá para cavar o chão, ponto final. É uma ferramenta, pouco importa a ferramenta, afinal, né? O que importa é que não é uma ferramenta sofisticada. E a técnica para utilizar essa pá de cavar pelos ingleses e a técnica a francesa, a moda francesa de utilizar essa pá, é que se vocês estão passando para o francês uma pá inglesa, ele não sabia, não tinha jeito, e a recíproca também. Aqueles que conheciam eram as autoridades militares francesas e britânicas que resolveram que, quando uma companhia de 8.000 os soldados franceses ia substituir uma companhia inglesa para justamente na fronte, né, nas linhas de combate. A gente trocava 8.000 pás. Não se tratava de pedir a um soldado inglês de utilizar uma pá francesa, porque era impossível. Eles não sabiam manusear. Aprendizagem demorada demais e poucos chances de sucesso. Vocês podem ver até que ponto as pequenas mudanças podem ser grandes empecilhos e grandes motivos de confusão. Eu só falei dos dois primeiros componentes, mas eu queria lembrar e dar sempre esse exemplo do paralelograma, porque, neste caso, a técnica para traçar pode-se dizer assim: construir o ponto médio da diagonal BD e traçar a semirreta que interliga o cume A esse meio I. Essa técnica é simples, mas ela precisa ter sido criada, experimentada, implantada, e assim. Essa técnica se deixa descrever desta forma. Eu vou para o terceiro componente, tá? É a tecnologia. O terceiro componente é a tecnologia. Mais do que nunca, aqui, nós temos que evitar de realizar projeções sobre essa palavra. A tecnologia tem vários sentidos no uso familiar e corriqueiro da vida. Nesse caso, não é tão diferente assim. Mas para ver e confirmar que não é tão diferente assim, temos que ver o que em TAD nós chamamos de tecnologia. Esse daqui será representado pela letra grega θ. Eu digo que é um discurso. O discurso, no sentido mais amplo possível, pode ser um discurso oral, pode ser um discurso escrito. E quando for um discurso escrito matemático, isso pode comportar símbolos, fórmulas, cálculos também, etc. Portanto, a noção de discurso deve ser ampliada, muito ampliada. E é, portanto, um discurso cujo objetivo é justificar a técnica Dó. Ou seja, a técnica diz, faça isso, isso e isso. E a tarefa T já está sendo realizada. E você pode questionar, porque aplicando essa técnica que acabamos de descrever, porque efetivamente nós conseguimos realizar a tarefa T maiúsculo. Eu tinha um exemplo. Infelizmente, eu não escrevi esse exemplo para surpreender os professores de matemática francês, não fatalmente os brasileiros, não, os franceses em primeiro lugar. O meu exemplo é o seguinte: eu vou tentar explicar com a tradução. Vamos lá. Imaginem que
vocês queiram dividir um número natural, ou seja, 47, tá? Dividir 47 por 6. Eu quero, de fato, encontrar o quociente inteiro, né? O quociente natural inteiro. Eu vou fazer assim. Para dividir 47 por 6, eu peguei um exemplo bem simples, né? Eu vou... Bom, 6 é 2 vezes 3. Eu vou iniciar dividindo 47 por 2. Para dividir 47 por 2, eu vou afastar o que atrapalha. Ou seja, eu vou dizer dividir 47 por 2 e dividir 46 por 2. Mais ou menos. Dividir 46 por 2. Acompanhe-me, é uma técnica de cálculo, tá? Depois vocês vão poder me dizer, essa técnica se justifica, ela não se justifica de jeito nenhum. Eu não sei se é uma ou outra técnica. Bom, eu pego 47. 47 dividido por 6. Divido 47 por 2. Eu faço 46 dividido por 2, em primeiro lugar. Eu tenho uma reserva de uma unidade, tá? 23, tá? Agora, resta dividir 23 por 3. Qual é o múltiplo de 3 mais perto? É 21, né? Ou seja, dividir 21 por 3, ou seja, 7. O quociente de 47 por 6 é 7. 7. Você pensa que essa técnica é válida na matemática? Ela é válida? É uma pergunta que ele fez para vocês, tá? Essa técnica consiste para encontrar o quociente, equivale a dizer o seguinte: se o dividendo pode se escrever de tal e tal maneira, eu vou dividir por cada um dos fatores. E quando eu vou ter um obstáculo, uma reserva, eu vou eliminar. E quando eu chego no fim, eu faço a soma e eu tenho o quociente real, justo. Vocês são familiares com essa técnica? Sim? Eu não sei dizer nenhum país atual onde os professores de matemática conhecem essa técnica. Você sabe o que é um professor de matemática? Ele quer controlar. E se eu disser assim, eles vão me dizer, mas será que temos direito de fazer isso daqui? E eu respondo assim, nos anos de 1920, 1930, todas as crianças francesas aprendiam esta técnica, que é não só certa, justa, justificável, que pode ser demonstrada, mas que era ensinado. Era um meio simples de fazer uma divisão, de encontrar um quociente através de um cálculo mental, aliviando a tarefa, guardando as reservas e depois acrescentando-as. Ou seja, isso é uma técnica que deve ter sido útil. Lembre a questão da utilidade das obras. Essa técnica não deixa de ser uma obra. E quando nós levantamos a utilidade da obra, a lembrança dessa técnica já se perdeu, exceto em alguns que estudam a história da matemática ou aqueles que fazem a didática da matemática com componentes históricos relativamente importantes. Se vocês querem entender a demonstração, eu poderia dizer contra um cheque de pelo menos $100. Não, é uma brincadeira, gente. Ele não vai levar a sério, né? É brincadeira. Ele não está... É brincadeira. A ciência é sempre gratuita. Ele está querendo saber se vocês estão escutando, tá? Quando eu digo aos professores franceses, eu vou mostrar uma técnica que eu sei que você desconhece, que vocês nunca a viram. Eu vou mostrar uma técnica. Eu não digo que ela esteja certa. A reação é dizer. Eles têm uma intuição que está tudo errado, que eu vou propor, e
Mas quando eu digo, observe, olha só, e como a coisa das calculadoras. Eu dou um exemplo, 47 dividido por 6, vocês vão encontrar 7. Então, vamos dar mais um exemplo, para... Funciona sempre. Mas não basta para demonstrar que dá para justificar. Eles apelam para um discurso tecnológico que tem a forma de uma demonstração matemática. E uma demonstração matemática é uma das formas de tecnologia. Mas, evidentemente, na vida das instituições e das pessoas, a maior parte dos discursos tecnológicos são menos elaborados, menos rigorosos, mas eles funcionam, mesmo assim, como um tipo de justificativa. A criancinha vai dizer ao seu avô, vó, por que você escova seus dentes desse jeito? Você sabe que a tecnologia, muitas vezes, se reduz com as crianças com uma resposta simples. Ah, por quê? Porque é assim, porque é assim. E, bom, basta, né? Chega, me deixa em paz. E, na vida das instituições, há pessoas que não concordam, porque aqui nós estamos nos aproximando do dogmatismo. E as instituições, como as pessoas, são levadas regularmente a justificar as técnicas que utilizam em todos os campos em que são utilizadas. Portanto, a tecnologia é algo que vai permitir uma justificação. Também permitir explicar e fazer entender o que a gente está fazendo. Se eu explico, bom, eu faço assim, escovo o dente assim, e eu vou explicando. Isso vai conferir inteligibilidade, compreensão à pessoa a quem eu estou falando, da técnica que eu estou desenvolvendo. Na matemática, muitas vezes, numa sociedade dada, para cumprir um tipo de tarefa dado, T maiúsculo, nós temos uma técnica TO, que é uma técnica tradicional, ou seja, natural, ou naturalizada, entre aspas, né, que se tornou rotina. Isso permite uma coisa que eu queria frisar, apesar de não saber como funciona em português, mas, num certo número de casos, nós vamos confundir o tipo de tarefa e a técnica. Por exemplo, em francês, quando eu digo eu vou varrer a sala, nós designamos um tipo de tarefa e, ao mesmo tempo, uma maneira de cumprir essa tarefa. As duas se juntam e se confundem porque há uma confusão naturalizada, natural, entre tarefa e técnica. E isso daqui é um caso particular que acontece ao longo, mas que deve, sobretudo, não dissimular que, de uma forma geral, para um tipo de tarefa dada, há várias técnicas possíveis e aplicáveis. E quando uma instituição não usa a boa técnica, uma outra instituição pode entrar em conflito. Isso pode criar conflito porque as atividades não são legíveis. Quando eu vejo alguém que varre como eu varro, eu vejo, bom, essa pessoa está varrendo a sala. Mas se ela varre de outra maneira, eu não sei o que ela está fazendo. Eu não sei identificar, através dos seus gestos, que compõe sua técnica, eu não sei identificar que tipo de tarefa que ela está realizando. Ela está, para mim, fazendo um espécimen de tarefa. E isso
tira visibilidade às atividades das instituições. Segunda coisa, isso pode criar conflitos também. Na França, eu digo isso daqui que leva a risos. As pessoas que têm uma experiência da vida de casamento, da vida de família, para encher o lava-louça, né? A máquina de lavar-louça. Várias técnicas. Muitas vezes no casal, o marido e a mulher não têm a mesma técnica de colocar a louça no lava-louça. E uma cena típica da vida de um casal é a mulher iniciou a encher o lava-louça, o marido quer continuar a ajudá-la, mas quando ele vê do jeito que foi guardada a louça, ele fala e ele diz, impossível, eu não posso. Eu deveria tirar tudo, recolocar tudo, portanto você vai continuar do seu jeito é assim que as mulheres fazem, enchem e os homens ficam na frente da televisão. Não é comentário meu, é dele mesmo. Bom, em todos os casos, vocês estão rindo, mas tem uma realidade que há uma necessidade. Quando há uma necessidade de cooperar, vocês têm que aceitar uma técnica comum, conjunta, ou então uma técnica que você realiza sozinha, mas se você precisar de uma cooperação, você tem que compartilhar a técnica, senão haverá problemas e conflitos. A tecnologia é isto. Tem esta ideia, e eu vou insistir nela, que o animal humano é um animal particular. Ninguém sabe muito bem se somos tão diferentes dos outros animais, mas nós, mesmo com uma instrução, mesmo com uma inteligência limitada, o homem quer entender. Ele gosta de justificativa. Ele gosta de receber justificações das coisas. É uma exigência forte de um cidadão. Eu, cidadão, aceita me conformar, mas a partir do momento em que vocês me explicam e conforme o que vocês querem, eu vou chegar também ao resultado que vocês esperam de mim. E, mesmo quando se recusa essa resposta a um cidadão comum, ou seja, vamos supor que num ensino muito dogmático, a gente diz aos alunos, para resolver a equação do segundo grau, faça isso, isso e isso. E vocês têm o resultado. Vocês não dão uma tecnologia verdadeira, satisfatória, porque uma tecnologia, mesmo em matemática, não é só uma demonstração. Uma demonstração, às vezes, não justifica suficientemente do ponto de vista da compreensão da técnica, do ponto de vista da inteligibilidade da coisa. Mas eu não vou entrar em profundidade nesse assunto, tá? É outra coisa. Mas o que acontece é que vocês não podem impedir os seres humanos, quando eles fazem uma coisa, quando eles observam uma coisa, vocês não podem impedir que eles se justifiquem e constroem sua própria tecnologia. Mesmo se essa atitude pode parecer estúpida, falsa, inútil. Vamos, eu vou dar mais um exemplo. Vamos improvisar. A divisão, o exemplo da divisão, onde eu divido por 2, depois por 3, depois por 5, eliminando as reservas, automaticamente, eliminando as reservas. Veja uma pessoa que foi ensinado assim, de modo dogmático, sem uma boa tecnologia, assim. Mas isso funciona? Mas como funciona? Como pode funcionar? E ele vai requerer uma tecnologia. E o menino vai poder inventar uma tecnologia para explicar. Uma tecnologia que lhe será pessoal. Por exemplo, será desse tipo. Oui, é a reserva. O que resta numa divisão é a reserva, ou então é o resto, que não. Então, ele vai inventar essa tecnologia que um matemático
não validaria. 47 dividido por 2 vai restar 1. O resto, você esquece do resto. Acabou. E eu justifiquei minha técnica. Não é uma justificativa matemática, mas ela vai, quem sabe, funcionar para a pessoa que a está enunciando, para uma pessoa que a recebe também. Olha, o que lembrar de tudo isso é que para os humanos, grandes e pequenos, cada vez que uma boa tecnologia, cada vez que tecnologia é formada de techne, palavra grega, que é o know-how, o saber fazer, e logos, discurso racional e explicitado. Cada vez que uma tecnologia apropriada funciona, os humanos, as instituições vão criar essa tecnologia. E, às vezes, vão de uma maneira, evidentemente, que parece, de um certo ponto de vista, totalmente errada ou não convincente, e até é um delírio total, às vezes, tá? Portanto, o dogmatismo, se eu fizer uma comparação entre o dogmatismo e a transmissão de técnica sem debate em torno da técnica, nos leva a resultados catastróficos, porque a tecnologia que me foi recusada, ela vai ser refabricada pelos alunos, pelas pessoas, para se explicar a coisa. E, consequentemente, não haverá nenhum debate sobre as coisas a serem explicadas ou explicitadas. Como vamos fabricar essa tecnologia? E aqui nós chegamos no quarto componente. Bom, eu esqueci de dizer qual é a tecnologia no caso do paralelograma inacabado. É um discurso diverso, mas que tem um núcleo, um cerne, que tem uma asserção-chave, que eu chamei de θ, exponente coraçãozinho, θ coraçãozinho, que são que os diagonais se bissectam no seu meio. É isso que está no coração do discurso. E por que, tirando o meio e traçando, eu tenho o diagonal procurado? Porque as diagonais se cortam no seu meio. Cuidado, não reduzir o discurso tecnológico a um só elemento. A tecnologia contém essa asserção que é a chave do enigma, da explicação. O quarto componente é a teoria. É uma aposta arriscada de explicar a teoria, mas lembra que na TAD nós temos que esquecer as evidências do mundo que queremos explicar. E eu vou falar de uma teoria. Na palavra grega teoria, no início, há algo que nós guardamos nas línguas que usam a palavra teoria. Teoria é uma procissão religiosa, é uma procissão, é uma fila religiosa. Eu não sei como se diz mais em grego, mas um teorista, um teoricista, um teórico é um espectador que vê o mundo desfilar, hein? Como um desfile. A teoria é como a tecnologia, mas ela está aqui para explicar o que no discurso tecnológico é visto como evidência ou como lacunas, é uma camada complementar. Portanto, eu vou dizer uma teoria. O que dizer sobre essa palavra? A primeira coisa, tem um postulado. Quando vocês têm um tipo de tarefas cumprido por uma criança de 2 anos, realizado até por uma criança de 2 anos,
Ele ele tem uma técnica para ser feito. Há uma tecnologia. Apesar da criança não falar, ele tem uma tecnologia. E podemos evidenciar o que para esta criança justificaria como ele está fazendo. E temos que aceitar que ele tenha uma teoria. Ele ou ela, a criancinha ou criança, menino, menina, uma coisa assim, difícil de captar, de explicitar por uma criancinha, como para nós, que existe essa coisa no um flu que vai desempenhar um papel muito importante na construção das tecnologias, notadamente, e nos comportamentos humanos em geral. Claro, vocês têm a ideia de teoria matemática, científica. Bom, é teoria, sim, no sentido da TAD, mas é uma teoria extremamente trabalhada, explicitada, controlada. A noção de teoria na TAD é mais ampla, mais aberta. Por exemplo, todos os estereotipos numa sociedade sobre as crianças, os velhos, as mulheres, sobre os homens, etc., são em geral, em modo geral, do registro da teoria. Não são controlados, terão incidências muito importantes na teoria. A teoria, de fato, ela não é tão explicitada assim. E ver quais são os efeitos da teoria, como ela vai atuar, reagir. Eu vou lhe dar um exemplo. Duas senhoras conversam sobre os seus filhos. Uma delas tem um filho de 15 anos. E ela conta à sua amiga que ela tem problemas com o filho adolescente, que ele faz besteiras, coisas de que os pais não gostam muito de falar, e a um certo momento a outra pessoa diz algo como: os meninos, oh, e a gente poderia também, os meninos também, né? Mas a amiga falou, os meninos. Atrás de tudo isso, há teoria. Essa pessoa, quem sabe, não é instruída, mas ela absorveu estereotipos que funcionam como teoria, que permitem explicar o mundo, produzir discursos teóricos para explicar porque os adolescentes fazem isso e aquilo. E quando eu falei no início que éramos puppets, que éramos marionetes com barbantes, aquele diretor do teatro de marionete que agita as marionetes é este que nos insufla a nossa teoria, tanto na matemática do que em qualquer outra situação. Ontem eu dei um exemplo para você. Quando a gente acredita que duas frações ou duas expressões com raiz quadradas, que uma calculadora não pode distingui-las, é que atrás há um elemento teórico errado, matematicamente errado, mas muito ativo numa cultura matemática de professor. E esse é um elemento. E como os estereotipos racistas, sexistas, é muito difícil de combater, de expurgá-los, de eliminá-los. Aqui é a mesma coisa. A teoria é muito ativa em nós, muito descontrolada, incontrolável, e é muito difícil de ser modificado, a teoria. Na matemática, eu vou dar o mesmo exemplo do paralelograma incompleto. E eu falei,
há uma técnica, há uma tecnologia cujo elemento essencial, elemento-chave, é a propriedade dos diagonais de ser cortar no seu meio. Mas será que existe uma teoria em algum lugar sobre esse princípio? Lá, como em outros lugares, a teoria é invisível. Ela age sem que nós percebemos. Isso são pressupostos, e muitos pressupostos não são explicitáveis. Explicitar é um esforço grande que pode demorar séculos até. E eu vou lhe dar um exemplo de elemento teórico muito certamente presente em cada um de vocês, de nós, e nessas crianças também, porque fomos educados assim. É o fato seguinte: uma figura do espaço, um paralelogramo ou outra coisa desse tipo. Bom, as propriedades de uma figura do espaço, né? Tipo paralelograma, são independentes de seu tamanho. Independem do seu tamanho. Um pequeno paralelograma tem suas diagonais que se cortam, e um grande paralelograma da mesma maneira. Isso independe também do tamanho da posição. Portanto, o professor pode dizer: desenham um paralelogramo na sua folha, mas dentro da folha, tá? Mas ele não diz um paralelogramo com 8 centímetros de lado, qualquer paralelograma. Desenha, por favor. Esta propriedade, vocês sabem que de invariabilidade, de invariância, através da mudança de tamanho por similitude, né? Invariância por similitude é característica da geometria euclidiana. É uma fonte para a matemática. Isso é uma base da matemática e raramente verificada. Um matemático pode estudar a geometria em uma folha, porque se fosse fazer grandes desenhos numa grandíssima folha de 10 por 5 metros, não haveria nada mais do que numa pequena folha. Não há nada mais, nada menos, conforme o tamanho da folha. Isso é uma ciência extremamente particular. A maioria dos objetos do mundo, dos sistemas do mundo, não tem propriedades invariáveis, invariantes conforme o seu tamanho. O exemplo que eu vou dar, por exemplo, imaginem que vocês sejam um oceanógrafo, como Jacques Cousteau, que estuda oceanos, né? E você seria um oceanógrafo euclidiano, enquanto que seus colegas vão fazer expedições no mar. Ele considera que numa poça d'água basta para reproduzir seu oceano, e que todas as propriedades do oceano valem no poço d'água. Isso é o que fazemos na geometria e que não se verifica em nenhum outro lugar. Bom, isso daqui não vale também para a física, não vale para a biologia. Vocês, quem sabe, conhecem esses problemas. Vocês sabem que quando a gente imagina numa ficção literária seres humanos que teriam esse tamanho, que seriam proporcionais, não é possível. Não é possível. Você sabe o que aconteceria para um ser humano que seria assim e que teria as mesmas propriedades biológicas que nós? O que aconteceria? Ele morreria de frio, porque a energia produzida é proporcional ao volume, enquanto que a energia que é liberada pela pele, pela superfície da pele, os passarinhos são quentinhos, são pequenos, mas se você fizesse um pássaro do tamanho de um elefante, ele pegaria fogo. Ele pegaria fogo. Vocês podem ver como é muito esquisito,
no fundo, uma educação científica com crianças também inicia com você sabe o que acontece na geometria só acontece na geometria e não em outro lugar. Os outros fenômenos não funcionam assim, exceto na geometria. Em todos os casos, nós sabemos disso porque nós vivenciamos que muito cedo nós aprendemos a discernir e perceber essa propriedade do espaço cotidiano e utilizá-la sem dificuldade. Bom, eu não tentei me questionar sobre esse tipo de coisa, mas fazendo-o, a gente obtém rapidamente axiomas axiomáticos do espaço euclidiano em que a gente nem pensa. Porque tudo que a gente faz como natural, como sendo natural, implica um monte de propriedades que equivalem aos axiomas da geometria euclidiana. Bom, eu passei para você, grosso modo, tá? Bom, uma praxeologia é isso daqui. É um conjunto de 4 coisas. Tipo de tarefa, tecnologia, uma tecnologia e uma teoria. Que a gente não sabe identificar. Nós temos que esperar o século XVII, quando um matemático muito forte, John Wallis, muito criador, diga, olha, eu quero dizer que outros grandes matemáticos, como o matemático francês Laplace, assinalaram que eles foram verdadeiramente surpresos por esse fenômeno. Se vocês conhecem um pouco a história de geometria, quando o matemático alemão Felix Klein pronuncia seu discurso, que chamamos de o programa Erlangen, depois do século XIX, em 1872, eu precisaria checar a data mesmo, como que ele define a geometria euclidiana? Ele define pelo grupo das similitudes. Ele retoma as invariantes por similitudes. O que são as propriedades da geometria euclidiana? São as invariâncias por similitude. Bom, há uma coisa, eu queria atrair sua atenção sobre o fato que nós humanos precisamos de tecnologia e fabricamos como hormônios. A gente precisa de hormônios e a gente os produz e as teorias da mesma forma. Mas para chegar, no fundo, a um bom funcionamento das sociedades e das pessoas precisa de muito trabalho para endireitar as teorias loucas, para retificar as tecnologias que não fazem de nós seres humanos porque abusam da nossa credibilidade, etc. Bom, uma praxeologia, P, é um conjunto formado por esses 4 componentes. Eu não sei se vocês leram textos meus e outros, mas eu coloquei entre colchetes os 4 componentes, separando eles por uma barra oblíqua. Para que a separação seja suficientemente visível. Grande T, TO. O que eu não digo aqui, a teoria eu anoto para a letra grega teta, teta maiúsculo. Então, há o teta minúsculo e o teta maiúsculo. Então, no caso que eu estou indicando, é o caso mais simples. Quando se quer analisar, é necessário ir além. Mas o caso mais simples é o que eu chamo de praxeologia pontual. O ponto ao qual se refere o adjetivo pontual é o grande T, é o tipo de tarefa. Quer dizer que essa praxeologia, no fundo, só contém um tipo de tarefa. O que vai acontecer é que, se é verdade que para um tipo de taxa de tarefa é necessário uma
técnica determinada, a tecnologia θ e a teoria grande θ vão poder justificar vários tipos de tarefa. Mas não vou entrar aqui. Eu tive que fazer algumas escolhas. Não vou entrar muito em detalhe sobre essas questões, a menos que vocês me perguntem mais para frente algo específico. O que eu gostaria de sublinhar é que, no caso do paralelograma, sobre o qual mencionei anteriormente, quando se diz a questão, pergunta aqui como se deve traçar a diagonal, tem a resposta R coração. Então, agora, a resposta R coração é a praxeologia P. É o que o professor está aguardando. Ele espera que a classe chegue. É dessa forma que vamos chegar, ou seja, a técnica, e essa é a forma de se chegar a isso, ou seja, a forma certa. Como muitas vezes a teoria não está explícita, ela é implícita, ela é quase que automática. Eu vos dei o exemplo sobre o Wallace, sobre essa questão. O que eu gostaria de sublinhar aqui é que, na atividade de estudo e de pesquisa, o meio grande M não contém o elemento tecnológico chave θ expoente coração. Cabe aos alunos de fabricá-lo. Mas ele contém outras coisas. E como nas pedagogias mais tradicionais, essa outra coisa é frequentemente o que o professor colocou nesse meio. Por exemplo, na sessão que eu observei, o professor preparou um computador com um software, o software Cabri Geometry. Ele previu isso. Foi ele que disse aos alunos, para ver se θ expoente coração é verdade, vamos fazer uma experiência no computador. Então, o meio não contém esse elemento a priori, ou seja, é necessário colocar ele no meio. Mas ele contém a priori outras coisas que vão ser úteis aos alunos para chegar a construir na resposta E expoente coração, que é aqui a praxeologia P. Nós fizemos aqui um pequeno progresso. Quando nós tínhamos o sistema herbartiano reduzido ou semi-desenvolvido, havia esta resposta R coração. Nós pegávamos essa expressão no sentido corrente da vida de uma resposta. E muitas vezes, por resposta, a cada vez que a pergunta será como fazer alguma coisa, a resposta será considerada como uma praxeologia pontual, mesmo que ela seja incompleta. Como, por exemplo, se ela não é muito sólida, se eu tenho uma tecnologia que não vale nada para um matemático ou para um físico, se se trata de física, e assim por diante. Nós avançamos um pouco desse ponto de vista. Então, qual é a ligação entre o fato de pequeno y de ajudar grande x a responder a questão, a pergunta Q? Então, na verdade, como nós sabemos agora que a resposta esperada é uma praxeologia, nós diremos que se essa praxeologia deverá ser construída, então haverá um momento em que grande X identificará o tipo de taxa
T, e eu vos disse que isso não é uma coisa imediata, que toma um certo tempo, e haverá um momento em que aparecerá a técnica TO, e haverá um momento em que deverá ser justificado que TO, pela proposição de um discurso tecnológico, os elementos teóricos em geral são deixados, mais uma vez, não regulado ao nível elementar ao qual estou me referindo. Então, nós teremos momentos, a palavra momento em francês foi escolhida porque se pode dizer em francês que existe necessariamente um momento em que nós vamos enunciar o que será a forma de traçar essa diagonal, ou seja, há um momento onde não sabemos ainda, e nós nos perguntamos o que aconteceria, e há um momento em que nós vamos tentar justificar essa técnica. Isso tem um sentido, de uma certa forma, cronológico. Agora, podemos também dizer que nós podemos conceber a metáfora geométrica de dimensão. Tem várias dimensões no trabalho, porque, na verdade, não existe uma sucessão simples entre esses momentos. Quero dizer que quando houve o momento da técnica, a construção da técnica, quando a técnica se desenvolveu e emergiu e depois foi necessário justificá-la. E quando nós tentamos justificá-la, nós percebemos que ela não funcionava sempre e ela não era muito boa. Então, nós a adaptamos. Nós fizemos uma passagem em direção ao momento da construção da técnica. E tudo isso eu explicitei, não vou me prolongar muito sobre isso, mas teve um momento do primeiro encontro, um momento de exploração, um momento de tecnológico teórico e assim por diante. Não vou dizer porquê, mas eu desenvolvi. Esses pontos foram desenvolvidos num livro que vocês conhecem provavelmente, escrito em cooperação com Mariana Bosch e Josep Cascon, de Barcelona, e que foi traduzido em português. O original está em espanhol e não em francês. Vocês têm aqui o título em português. Ele foi publicado há 10 anos atrás, aqui, e eu peço a vocês que consultem esse livro, porque ele tem muitas explicações e exemplos sobre essas questões de momento e também sobre muitas outras. Eu me permito de encurtar um pouco essa explicação. Então, os momentos didáticos vão permitir duas coisas. Eles vão permitir fazer análise didática e vão permitir fazer engenharia didática. Quando eu falo de análise didática, eu vou observar uma classe durante um certo número de sessões. Por exemplo, observo a classe onde a professora propôs de fazer aquela experiência sobre o paralelograma truncado. E eu observo como isso foi gerido por ela. O momento do primeiro encontro. Não é nada fácil encontrar uma tarefa problemática, um problema, se vocês pensem assim, que nós nunca encontramos antes. Como eu vos disse, a primeira coisa é que não se entende nem mesmo do que se trata. E depois, como ela administrou a construção da técnica. Ou, na verdade, nesse caso, muitas vezes é muito fácil, os alunos começam a trabalhar, e em alguns minutos, alguns deles têm essa ideia que a diagonal poderia passar pelo meio da outra diagonal.
é só uma ideia, mas muitas vezes ela vem muito rápido. E alguns alunos pensam em outras coisas, em outras técnicas. E então, em seguida, como administrar o momento tecnológico teórico, este momento onde se vai tentar justificar a propriedade-chave. Isso é um pouco mais longo, mas para analisar, vamos dizer que o que eles fizeram ao que se parecia a realização concreta deste momento e do outro, e etc. Quando eu fiz isso há muitos anos, eu insisti sobre um momento que está anotado aqui, chamado momento do trabalho da técnica. Na França, nessa época, e provavelmente em outros países, havia uma ideologia no ensino da matemática que queria fazer de cada um. Não sei se vocês conhecem um personagem americano de uma novela americana chamada MacGyver. MacGyvers. Eu peguei algumas paralelos franceses, mas eu não sei. Se queria fazer dos alunos modelos de MacGyver. Era um personagem que, frente a qualquer dificuldade, ele não tem nada. Ele sempre se dá um jeito de se sair bem. Isso só pode existir nas novelas, e principalmente as americanas, mas isso não existe na realidade. E se sair tão bem sempre, então, se sair bem na vida real, é sempre necessário trabalhar muito. E através de uma técnica que nós não produzimos, mas para dominar essa técnica é necessário tentar muito e trabalhar muito. E na escola estávamos tentando aprender o contrário a essas gerações. E que eles não eram seres humanos normais, e frente aos problemas de matemática ou problemas de mecânica automotiva ou de política estrangeira, eles deveriam fazer como MacGyver, achar sempre uma solução, o que evidentemente vai contra qualquer tipo de experiência antropológica. Eu tenho uma pequena historiazinha para contar a vocês sobre isso. Uma profissão, vocês sabem, é uma atividade social regulada pela formação, dentro da qual nós fazemos certos tipos de tarefa específicas a essa profissão. E para cumpri-las, nós temos uma técnica. Mais uma vez, não é fácil fazer uma coisa sozinho com MacGyver, ou de ser açougueiro, ou sapateiro, ou advogado. Porque nós temos aí profissões onde as técnicas são fabricadas coletivamente, criticadas coletivamente e melhoradas coletivamente. E a história é a seguinte: é uma questão de fechadura de porta que não funciona. No prédio onde eu moro, em Marselha, é um pequeno prédio que só tem 4 apartamentos. Tem em cima, no vizinho acima, tem um casal de mais idade, muito simpático, e que uma noite vem bater na nossa porta e nos diz que nós fomos fazer compras, o que é uma coisa muito banal, e comprar coisas para comer, e quando voltamos, nós não conseguimos mais abrir nossa porta. Então, nós gostaríamos de saber se podemos ser acolhidos aqui por alguns momentos. Eu me ponho imediatamente a procurar um chaveiro, eu acho e eu tenho certeza que ele virá, e também que ele conseguirá estacionar. E logo que ele chega, eu vou correndo ao seu encontro para dizer que era bem ali. E quando o chaveiro chega, que é um homem de profissão, sobe comigo e na companhia do meu vizinho para abrir a fechadura. Ele tem uma série de chaves, ele olha a fechadura, faz comentários.
sobre o momento em que ela foi instalada, qual o modelo, um modelo muito antigo, que não existe mais. E depois ele tenta um pouco, tenta mais ainda, e em menos de um minuto a porta se abre. E meu vizinho lhe diz, porque ele estava um pouco muito ansioso de passar a noite ou no hotel ou na nossa casa, ele diz: nossa, puxa, que maravilha, como o senhor realmente é uma pessoa eficiente. E o chaveiro lhe responde: não, eu não sou eficiente, eu sou simplesmente chaveiro. É o tipo de coisa que eu sei fazer, como todos os meus colegas chaveiros. Então eu aprendi alguma coisa então naquela noite, eu aprendi alguma coisa que geralmente quando cai a noite eu fecho a minha porta, porque eu sei que um chaveiro é capaz de abrir em 30 segundos qualquer porta. Mas isso é para dizer a vocês que MacGyver teria passado 3 segundos, mas é um personagem que só existe na imaginação dos seus autores. Na vida verdadeira é necessário trabalhar muito para chegar num pequeno resultado. Então, eu insisti, mas eu tinha insistido sobre o seguinte fato: na escola, nós não trabalhamos suficientemente as técnicas. Vou fazer uma caricatura. Eu vou ensinar a vocês, crianças, a fazer divisões como eu disse. Então, estava falando a pessoas de uma forma muito matematicamente instruídos, mas se estou na frente de crianças de 12 anos, como era o caso na França, há um século atrás, e se eu digo a eles que é dessa forma que se faz, vocês dividem pelo primeiro número e depois vocês continuam, como o quociente vai diminuindo, então o divisor aumenta, mas o coeficiente diminui. Vocês compreenderam? Sim, senhor, compreendemos. Então vamos fazer uma vez. Então, pela primeira vez eles tentam, alguns conseguem, os outros todos não conseguem. E se estamos na ideologia MacGyver, diremos que acho que vocês entenderam, vamos continuar em frente. Eu vou ilustrar isso por 2 observações. Na escola, num certo tipo de escola onde não se trabalha suficientemente as técnicas, estamos sempre frente a um insucesso e a frustração. Eu imagino, é um efeito de pura imaginação, que eu estou saindo de férias, num clube de férias, onde nos propõe atividades esportivas. E vamos dizer que eu tenho 25 anos, eu não estou falando de mim necessariamente, mas digamos que eu tenha 25 anos. E me dizem que tem um dia onde vocês vão começar às 8 horas, vocês vão fazer vela. Às 10 horas, vocês vão montar a cavalo. E depois vocês vão comer. E depois tiro de arco e flecha. E imaginam que eu nunca fiz vela, nunca fiz equitação, nunca fiz arco e flecha. Então, vela... Existem provavelmente pessoas muito profissionais aqui disso, mas quando geralmente a gente começa, a gente fica mais na água do que sobre a prancha. E às 10 horas, eu começo a entender, não a fazer vela, mas começo a entender como que isso funciona, essa coisa diabólica. E aí, quando eu começo a entender, me dizem que não, agora vamos fazer equitação. E eu que nunca montei a cavalo, as pessoas que tiveram esse tipo de experiência, bem, eu vou tentar, ele começa a se mexer, eu caio. E o melhor é o cavalo que começa a avançar e que para de repente, e vocês passam por cima, e vocês se agarram ao cavalo. E ao meio-dia,
eu começo a entender como eu posso ficar sobre o cavalo e fazê-lo avançar e fazê-lo parar, mas eu não, na verdade, eu não consigo muito bem. E justo nesse momento me dizem que não, agora acabou. E à tarde, arco e flecha. Não sei se vocês já fizeram arco e flecha. No arco e flecha, vocês não sabem puxar a flecha, porque, na verdade, não são os braços que puxam a flecha, são os músculos. E a primeira coisa é que vocês colocam a flecha e não sabem segurá-la. E, geralmente, o que acontece é que a flecha acaba caindo no chão. Então, aí vocês percebem que vocês não são capazes de fazer a flecha ir na direção certa. E, por volta de 16 horas, quando vocês entendem isso, a técnica, e então, quando vocês conseguem atirar uma flecha, que nunca, obviamente, vai atingir o seu alvo, ela vai em qualquer outro lugar, é uma flecha totalmente livre. E lá, então, justo nesse momento, dizem que agora é o horário do lanche. Então, a escola é exatamente isso. Quando vocês estão começando a entender, o programa passa para ponto seguinte. Então, as frustrações, as dificuldades da pessoa que está aprendendo são muitas. Ela não tem ocasião. A aprendizagem é o fato de repetir indefinidamente alguns gestos técnicos para chegar a sentir as pequenas variações e a regular, sem falar dos campeões de arco e flecha, de equitação. Não se trata disso aqui, mas simplesmente a conseguir se manter em cima do cavalo ou fazer a flecha chegar perto do alvo e assim por diante. Então, num certo ensino da matemática, o MacGyver teve consequências terríveis, ou seja, frustrações constantes. Eu vou acrescentar isso e depois vou parar por aqui. Eu estava me divertindo em dizer que vocês sabem qual a diferença entre um bom aluno e um mau aluno? Então, o bom aluno é aquele que teve muito mais insucesso do que o mau. Pequeno paradoxo. Por que será? Então, aqui está uma técnica. No início eu não sei como empregá-la. O mau aluno, como se diz, ele vai tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E a cada vez ele não consegue e ele para. O mau aluno, o bom aluno vai ter insucesso 20 vezes e ele vai tentar mais 40 vezes e ele vai conseguir no fim. Ele vai ter tido muito mais insucessos. Mas é verdade que ele vai ter conseguido também muito mais vezes. Mas a grande diferença está aqui. Você não consegue fazê-lo, mas quantas vezes você tentou? 20 vezes? Mas eu tentei 20 mil vezes. Eu não agi da mesma forma, mas o meu resultado foi diferente. O trabalho da técnica foi muito negligenciado. Nós criticamos muito os exercícios em série. As baterias de exercício, aqueles exercícios repetitivos, porque era uma forma de ter um pouco de calma na classe, assim por diante. Mas uma verdadeira cultura didática de aprendizagem é que nós temos necessidade, e os animais também, de tentar e de não terem sucesso para chegar lá. E essa que é essa construção, e nós temos que tentá-la mais e mais. Porque uma vez que eu terei entendido o princípio que eu posso determinar a altura da torre, sem ter que subir até lá em cima, simplesmente medindo a distância, eu terei entendido o tipo de tarefa necessária. Havia nos programas, nos curriculares, guias curriculares antigas, coisas que nunca foram aplicadas, inclusive.
Imaginons le Eu estou bureau aqui. de Tânia, Imagina a bureau, sala da hein, Tânia, né? A Là sala où elle da s'assoit, Tânia, vous onde voyez. ela senta. et je dis aux E eu élèves, digo aos alunos, quelle est la distance qual é a distância entre là entre et a là-bas? nossa sala de conferência e o escritório Ah, da vous ne pouvez Tânia? pas mesurer comme Vocês ça, não il podem s'agit de medir, não, distance. tem que... On dit à vol d'oiseau É en uma français, distância c'est assim pas como ça. o pássaro voa, hein? Uma distância Não. plana vista do C'est-à-dire la alto. distance Como o mathématique dans pássaro l'espace, voa, quoi, ou hein. seja, a distância Indépendamment des matemática no murs, espaço, des né? couloirs, etc. Levando em Onde conta. passa. Voilà un problème Isso é um qui problema, va por exemplo. commencer à avoir Quem- du sens Esse pour eux, problema vai começar a, non pas en lui-même, mais parce qu'avant on revestir-se, rencontrait a ter des problèmes sentido, voisins. porque eles vão, Comment mesurer, eles vão quand on est encontrar petit, problemas la hauteur vizinhos. de la façade du Como bâtiment, de l'école? medir, quando a gente é pequena, a altura Monsieur, on va da monter, non, non, fachada, sans da monter, en casa, restant do au sol. telhado, sem ter que subir Je vais até lá, commencer à dire c'est ficando no tout chão. un groupe Eu vou, de types eu de, vou de dizer problèmes. que é um grupo que de nous allons problemas étudier. que nós vamos estudar. Alors je vais en donner E d'autres. eu vou Par passar exemple, outros ce problemas. que j'appellerais les constructions Como graphiques exemplo, as impossibles. construções gráficas Impossible, ça impossíveis, veut dire impossíveis comme, entre aspas. la Ou seja, diagonale. ou seja, como a diagonal, impossível de Regardez. ser visionado, visualizado, né? Je vais vous montrer Eu d'autres vou exemples. passar Et là, outros vous allez voir exemplos. ceci. E aqui Les vocês vão mathématiques, la géométrie. J'ai pris la entender géométrie que comme a exemple. geometria é o La meu géométrie, exemplo. A Alors, geometria, j'ai longuement dit qu'il ne fallait pas s'enthousiasmer, longamente falei que etc. não devia se Mais exaltar, la géométrie, que ça a permet, geometria permite. très tôt dans l'histoire grecque, on Rapidamente na s'aperçoit história que grega, ça permet de faire des percebemos choses que a qui geometria n'étaient permite réservées qu'aux realizar dieux. On coisas pensait que pas eram que les dos humains pouvaient deus. faire ça. Ninguém Mesurer pensava la que os humanos distance à podiam la medir Lune, distância até a etc. Lua, Le rayon de la etc. Terre. O raio da Terra. C'était des miracles Eram des milagres, mathématiques. milagres Regardez das ces petits matemáticas. miracles. Observa Vous esses avez là, pequenos milagres. Você sur tem la figure de aqui, gauche, deux na droites, figura D, de D'. esquerda, duas retas Vous voyez qu'elles de, vont se de couper, mais linha. à l'extérieur Elas de la vão se feuille. entrecortar, J'ai mis un fora point da S, alors folha. ma figure Eu est pas bien coloquei faite ponto parce que S. la lettre S A letra cache le point. S está acima do ponto, S. está escondendo o nosso ponto Et je S. dis, E eu digo, tracez traçam, por favor, la droite, a passant par reta S que passa et par por le point S d'intersection e des deux pelo droites. ponto de intersecção das duas retas. Débrouillez-vous. Mas faça isso como vocês Est-ce que bem vous comprenez le entenderem. problème? Mas eu dei o enunciado. E Ensuite, vocês se viram. Vous avez un Depois, triangle ABC, você mais tem le um sommet triângulo C ABC, n'est mas pas sur la feuille. o Et je dis, C não está na folha. tracez les Eu digo, hauteurs, la hauteur issue me de dá C. a altura que vem de C, a altura a partir de C, da Et là, altura tout de à C. coup, E aqui, des de théorèmes repente, mathématiques o qu'on teorema prenait pour des matemático choses de que musée eram coisas de vont se museu mettre à revivre. vão ganhar Vous voyez vida. comment on peut faire? Veja Il y a un como é théorème qui possível. dit Há que les teorema que hauteurs, diz les que trois hauteurs d'un as triangle três sont alturas concurrentes. de triângulo Ici, vous são pouvez tracer les concorrentes. deux hauteurs. Aqui vocês têm Issu como de A e traçar issu as de B. duas alturas, uma que sai Et de vous A, avez le uma que point sai de par où B. passe la E hauteur você tem demandée. o ponto através de que À passa ce a moment-là, il altura suffit de tracer. pedida. Aqui on est ramené au problème basta assez traçar. classique de Aqui nós construire estamos la reencontrando o problema perpendiculaire à une clássico droite de donnée, construir a AB, perpendicular a passant uma par un reta point dada que donné, passa por um en fait, ponto construit. dado e de fato construído. Si je demande à un Se eu professeur questiono à o quoi ça professor sert sobre de que de serve savoir que les hauteurs saber que concourent, as alturas je pense que la concorrem. plupart aujourd'hui diront Eu bah, je acho ne sais que pas. a maioria Elles deles falam, concourent. eu não sei. Eles simplesmente Évidemment, ça c'est de la concorrem. déséducation Isso mathématique, é c'est de deseducação, l'anti-éducation anti-educação mathématique. matemática. Alors regardez ce problème. Observe peut-être o c'est problema. compliqué. É Vous avez pouco un mais point A à complicado. droite Você tem et un à arc de direita cercle. arco de cercle, Problème, tracez la um arco droite de passant círculo. par A Traça par le a centre du reta cercle. que passa por A e pelo centro do círculo. Quand vous essayez de faire Quando ça, vous você allez voir tenta fazer que isso daqui, vocês on peut multiplier le groupe ver des que é problèmes. possível est très multiplicar vaste. esse grupo de problemas. Tem Vous muitas allez diversificações dos utiliser problemas. Mas pratiquement toute vocês la vão géométrie utilizar quase élémentaire. toda a geometria elementar. C'est-à-dire que si Ou vous seja, dites on va étudier se ça, vocês resolvem estudar isso vous daqui, engendrez toute vocês la vão géométrie gerar élémentaire. toda a geometria elementar. Vocês vão Alors dans recorrer un a tel toda a cas, je geometria réécris le elementar. schéma herbartien Então eu posso reescrever o esquema herbarciano avec des lettres com cursives, je ne sais pas comment ça se dit letras cursivas, dizendo com essas C'est-à-dire, letras. Ou seja,
On n'a plus une question Nós plus não unique, temos on a un mais ensemble de questions. uma questão, uma pergunta que é On a un única. milieu M Temos qui va conjunto, s'enrichir tem de tout un tas de meio M propriétés que vai se géométriques. enriquecer e que ganhar les várias diagonales se propriedades geométricas, os Comment diagonais trouver le se centre d'un cortam, cercle quand como on n'en encontrar o connaît centro de qu'un arc, círculo quando a gente du só cercle, tem o arco desse círculo, etc., etc. etc. Donc ça va, le milieu va O grossir, meio vai grossir. verdadeiramente encher, vai se On va fabriquer des réponses à chacune des modificar questions. e ampliar. Nós vamos criar resposta a cada uma das Évidemment, questões, on va para avoir cada uma une das questões. efficacité plus E nós grande. teremos uma eficácia L'ensemble, melhor, c'est maior. l'union du milieu M O à la fin de conjunto que l'étude, é a parce que le união milieu il do bouge. meio M pendant no l'étude. final do estudo, Et porque des o réponses meio ele vai est dit se engendrées par modificando. l'étude de E as respostas l'ensemble de geradas problèmes Q. pelo Dans le estudo cas de Q Q. indice 0, Nesse caso, Q indice Q 1, igual a 0, Q eh bien, igual a 1. comme je l'ai annoncé, on peut Como eu anunciei, utiliser toute la podemos géométrie utilizar élémentaire, toda a tous les geometria cas elementar, classiques de la todos os géométrie casos élémentaire, clássicos da ils geometria vont apparaître elementar comme des vão outils aparecer utiles, como ferramentas des connaissances úteis utiles e conhecimento pour faire ça. úteis para realizar esta tarefa. Alors là, on arrive Aqui chegamos à une a problématique uma générale de problemática geral l'organisation de l'étude da organização do estudo, qui peut être que formulée pode ser formulado de la manière da suivante. maneira seguinte. étant donné une œuvre O ou un ensemble Dando d'œuvres uma O obra, cursif. conjunto de Trouver obras et O, faire étudier une cursiva. question Q, encontrar alors e c'est une fazer estudar problématique pour uma Y, questão pour que petit Y, pour é le uma professeur. problemática para Y, ou seja, o Ou un professor, ensemble de questions ou Q encontrar o cursif qui conjunto engendre de ou questões qui ou engendre perguntas que o vai cursif. gerar o. Voilà la grande problématique, si vous voulez, Isso é a grande problemática qui par exemple est Que, beaucoup travaillée en por France exemplo, aujourd'hui é par certaines muito équipes. trabalhada, estudada na França de hoje por várias equipes, ou certas equipes Dans de pesquisadores. la problématique classique, Na problemática clássica, par contraste, por contraste, c'est les œuvres qui são déterminent as obras que le determinam processus d'étude. o processo de C'est-à-dire, on estudo. part de haut, Ou seja, a d'un gente sai do ensemble O, de um d'œuvres, et on veut conjunto chercher de des obras, questions dessus. e a gente vai procurar Les questões questions que jouent un rôle secondaire. as questões têm um C'est pas papel elles qui sont, secundário, ce sont des elas moyens não et pas des são fins. fins, Eh bien, il va y elas são avoir meios. une nouvelle E rupture vai haver uma nova ruptura dans laquelle em que les œuvres et les questions as vont échanger obras leur e as rôle. questões vão Cette trocar de rupture papel. n'existe pas Essa encore ruptura vraiment. ainda não existe Nous sommes verdadeiramente. attachés, Nós c'est somos presque verdadeiramente néolithiquement presos, attachés neoliticamente presos à des œuvres. a certas On ne- obras. alors qu'on ne les comprend plus Quando, souvent. On ne enquanto sait que pas elas à quoi não elles servent, são à quoi elles bem pourraient servir. entendidas, nem Quelle ninguém utilité sabe qual elles é ont a eu. sua utilidade, nem Et ninguém as on ne sait compreende pas perfeitamente. renoncer. Mas a gente não sabe Vous savez renunciar qu'il y a a un des grands elas. problèmes de É um dos l'humanité grandes problemas de da humanidade, renoncer à renunciar des apprentis, mais a aussi des êtres humains a individuellement, é o de problema dos renoncer à des seres choses humanos, apprises de renunciar a coisas, parce renunciar qu'elles coisas n'ont plus aucune aprendidas porque não Ni pour servem l'action, para ni nada, pour nem para a l'intelligence ação, du monde, nem la para a compréhension du monde. inteligência ou a compreensão do mundo. Et E ce que j'ai poussé en o avant, je que pousse en é o avant, je travaille à verdadeiramente ça. foca ou C'est coloca na un changement frente assez é radical que isso representa uma dans, mudança radical dans l'humanité. au fond. para a Je suis humanidade. une toute petite chose. Eu sou uma Mais coisinha quand on fait des sciences, il no mundo, faut mas quando a gente faz un physicien ciências, qui énonce une loi physique. o físico que Ele enuncia uma lei enuncia pour le física, mundo entier, ele en quelque a sorte, pour tout enuncia l'univers pelo physique. mundo inteiro, e não só para ele, né? Alors, c'est quoi? Então, Dans le monde que j'appellerais, moi, No mundo que eu je vais chamo le dire de- dans un instant, de la visite des œuvres, hein, la visite no de mundo da monuments, visita das ce qui est obras, da important, visitação c'est das obras, les œuvres. o que On va dire, prevalece, par o que é exemple, mais un importante professeur- são as obras. Vamos dizer que um professor, Professeur, j'ai vu le vamos cahier dizer de mon ao enfant, professor, professor, eu vi E vous ne leur avez o pas caderno fait do meu étudier filho e você não, les propriétés du não parallélogramme. estudou com eles a n'est pas propriedade bien. do paralelograma. Eu Vous não n'avez pas estou visité gostando. l'œuvre Você não parallélogramme. visitou a obra do paralelograma? Alors le professeur Então, pourrait dire, mais professor, vous devo savez en dizer, quoi c'est intéressant cette œuvre? Você vous sabe de que serve, Não, senhora, je ne sais esta pas. obra? Não, Mais não il faut la sei. visiter. Mas é necessário que vocês Vous savez, ces expliquem admirações o paralelograma. creuses, n'est-ce pas, Vocês par conhecem exemple, aquelas en admirações littérature, vazias na par des gens literatura. qui n'ont aucune idée
a admiração vazia da literatura por pessoas que falam Shakespeare é o máximo. Mas se a gente fala, o que você achou de Shakespeare? Com certeza deve ser muito interessante, mas você está dizendo, mas eu estou dizendo porque eu acho que sim, eu acho que Shakespeare é muito interessante. É como o mundo euclidiano de geometria, é muito particular. O mundo das obras não deixa de ser um mundo de meios que atende perguntas, que responde a perguntas. Não é um mundo de finalidade, é um mundo de meios. Portanto, eu não me interesso neste mundo. Tem na história da matemática um casal de matemáticos ingleses, que era Cayley e Silverstone. Eles fizeram um teorema que tem o nome dos dois. Cayley e Silverstone. Cayley e Silverstone. É o teorema de Cayley e Silverstone. Cayley, que trabalhou sobre as matrizes, viveram no século XVIII, trabalharam juntos, mas eram muito diferentes. Cayley, disse ele, sabia toda a matemática do seu tempo. Silverstone, que era muito criador, não sabia nada e até esquecia de suas próprias descobertas e criações, porque uma vez que tinha criado, evidentemente, quando você vai para outro problema, o que permitiu ter sucesso antes não é de nenhuma utilidade. Quando você enfrenta uma coisa totalmente nova. Então, para os pesquisadores, o mundo das obras não é venerado como deveríamos venerar, como deveria ser venerado pelas instituições que só conhecem o que foi feito e que podiam se orientar para ver o que resta a fazer. Um pesquisador, ele trabalha com questões e não a obras. Um pesquisador vai se interessar em uma obra no sentido que ele vai ser útil para atender uma questão, uma pergunta. Um pesquisador que começa a venerar obras por si só não é mais criativo, ele deixou a criatividade de lado. Um pesquisador é um simples cidadão, como o açougueiro que mora embaixo do seu prédio, como o chauffeur de táxi, a mesma coisa. As pessoas recebem questões que devem resolver e para tal precisam de conhecimento, precisam de conhecer obras, praxeologias. Mas o que importa é o critério verdadeiro são as questões. Será que você soube resolver essas questões? Ou então dar uma tecnologia, uma teoria, uma técnica? É uma outra ética do conhecimento e da ignorância que trata de implementar nessa altura. O que existe hoje ainda é o que eu chamei do paradigma da visitação ou da visita das obras. Eh bien, alors vous voyez, au début, je mettais des mots français. Eu estava colocando palavras francesas em português, mais ou menos bom. Agora eu coloco palavras portuguesas em francês, diz ela. Ce qui est là, c'est ce que j'ai appelé o que eu chamei de paradigma do questionamento do mundo. C'est-à-dire, au lieu de visiter des œuvres, on va questionner le monde naturel, le monde social. O mundo social. Ça veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Ça n'est pas, évidemment, une réalité d'aujourd'hui. Não se trata de uma realidade de hoje. Et ça veut dire ceci. Si je suis un inspecteur qui vai inspecter representa isso. Se eu for um inspetor que vai avaliar um professor, o trabalho do professor na sala de classe. Bom, não há esse tipo de profissional. Se eu for uma mãe de aluno que eu vou falar com o professor, eu vou contestar a maneira. Não é tão bom, não é tão bem. O inspetor, ele é único, ele cobra todo um monte de escola, enquanto que as mães de aluno têm bastante. Nós vamos questionar o professor sobre o que ele fez de bem, o que ele fez de útil. No paradigma atual da visitação das obras, a Mike vai questionar se fez o paralelograma, se estudou os ângulos salientes, professor, e no paradigma do questionamento do mundo, o que a República vai decidir, ou o ministro da Educação vai decidir, é colocar alguns
algumas questões a ser estudadas pelos alunos. E o professor será questionado. Professor, você trabalhou isso com seus alunos e isso daqui também? E você, por exemplo, trabalhar com seus alunos, por que a calculadora? Porque a calculadora chega sempre ao bom resultado quando a gente quer comparar as expressões dos valores das expressões numéricas. Vocês deixaram seus alunos sem falar disso daqui, você não explicou isso daqui aos seus alunos, isso é um escândalo, professor, você devia ter feito isso. Vocês vão escutar isso daqui, você vai ter que decidir o que você vai questionar e responder. Por exemplo, eu quero calcular a distância entre esse outro ponto do meu jardim e o outro ponto do jardim do meu vizinho, que está a 200 metros, mais ou menos. Eu quero saber exatamente a distância exata. Lá, vocês vão ter que entrar na geometria. E vocês entendem que essa problemática dá às obras criadas pelo espírito humano o valor de ferramenta que é capaz de fabricar ou de dar questões, ou de responder a questões que foram levantadas. Essa ruptura sobre a qual eu trabalho como pesquisador. Eu não sou militante de nada. Eu não tenho tempo para militância nem competência, mas eu sou pesquisador. Para mim, seria uma das maiores mudanças na educação. Eu digo na educação porque, evidentemente, para pesquisadores, são coisas velhas, antigas, e há muitos séculos que são vistas assim. Há vários séculos que ensinamos que há grandes obras que merecem, que devem ser veneradas, que devem ser visitadas, mas entrar a fundo, dar um conhecimento profundo sobre ela é outra coisa. Vocês têm que saber que a música desse compositor é muito boa. O fato que vocês conhecem a música, que vocês conhecem a maneira de que ele compunha, pouco importa. Mas e que vocês sabem de que serve essa música no campo da música, pouco importa. Para mim, uma das melhores perguntas é a seguinte: a poesia, vocês sabem o que é? De que serve a poesia? Você não sabe? É uma triste vida que é a sua, que não sabe. É uma vida pequena, mesquinha. Todo mundo tem suas infelicidades. Eu não estou Ce nouveau rapport à la connaissance et à l'ignorance essa é uma nova relação com o conhecimento e a ignorância. E essa nova relação é certamente mais apropriada para as necessidades cognitivas da massa das pessoas. E eu vou concluir através de explicando uma outra ruptura. Eu teria muita coisa para lhe dizer, mas eu vou abordar agora uma outra ruptura. Tem uma outra ruptura a ser feita. Vous vous souvenez du schéma herbartien semi-développé? Desse esquema herbartiano semi-desenvolvido. Aqui. Avec M. Com M. M, j'ai pas dit grand-chose. Eu não falei muito do M do meio. Eu falei o que não estava no meio. Alguma coisa que os alunos vão acrescentar no meio. Tem coisas que o professor vai colocar em M. Mas eu não falei de com que se parecia o M. Veja só, se a gente desenvolver M, torna-se complicado. Eu vou explicar o que isso significa. Isso significa que isso é uma coisa inesperada para você. Quando a gente substitui M por esta expressão, a gente tem a expressão herbartiana desenvolvida. O meio M tem a estrutura que vocês podem ver. Tem O nessa estrutura, O índice, O M mais 1, etc, etc. Isso é fácil. O são obras. No meu meio, eu vou colocar obras matemáticas, obras informáticas também. Por exemplo, obras gráficas, um lápis, papel, uma borracha, são obras humanas de que eu preciso. Será uma experiência de química, etc. Mas eu queria explicitar as obras que
R1, eu queria explicitar as obras que são R1, R2. Le petit losange, esse pequeno losango, R1 losange, que é je dis R1 losango, ele vai dizer poisson. Porque quando a gente tem uma joia, para qualificar a gramatura do ouro, nós colocamos uma coisa que é um selinho que é impresso no ouro, um selinho que é aplicado quente no ouro e chama-se de poisson, de cunho, é um cunho, um pequeno cunho que qualifica o ouro. Ou seja, são respostas à resposta que nós encontramos na cultura. E tem instituições que dão resposta, tratados de matemática, por exemplo, sítios na internet, etc. Essas respostas, eu os coloco no meio. Eu as coloco no meio, dentro do meio. Isso é alguma coisa proibida na escola até agora. Imagine a ruptura é o professor que me coloca, o professor coloca um problema, uma questão que eu devo dar uma resposta errada. Qualquer pesquisador primeiro vai vasculhar a literatura. Se outros pesquisadores já se debruçaram nesta questão, se não houver, se ele não fizer essa pesquisa preliminar, o pesquisador será lembrado de fazer. Ou seja, ir buscar resposta à questão que a gente estuda nas obras já produzidas é um gesto básico para o pesquisador. Mas é um gesto proibido para o aluno. Então, eu sei o que você vai responder. Se o aluno tem direito a ter acesso à solução de um problema de matemática, enquanto nós queremos que ele resolva o problema, o que ele vai fazer, então? Bom, em primeiro lugar, você sabe que hoje com a internet, esse tipo de pudor não funciona mais, né? Esse tipo de pudor, de restrição não funciona mais. Como pas de sexo avant le mariage. Era como nenhum sexo antes do casamento. É muito difícil respeitar a coisa. Ça ne marche pas. Não funciona. Tous vos élèves, en douce, todos os seus alunos, vont regarder sur Internet. Eles vão olhar na internet. Moi, j'ai surpris, tentar achar uma resposta. Eu fiquei surpresa. E graças a alunos, eu vi que problemas colocados por professores que tinham tirado o problema da internet, passaram para os alunos foram de novo vasculhar na internet e encontraram. E o professor caiu do conceito deles, porque ele não ganhou pontos, professor, não. É como a teoria dos grupos. Quando você estuda essa teoria com seus alunos, esse é um livro de teoria do grupo. Não, eu não posso. Se você me dá o livro, é muito fácil explicar a teoria dos grupos. Você acha que a teoria das distribuições, através de um livro, é muito fácil estudar isso aqui? Não é. Bom, em outras palavras, nós trabalhamos muito, mas historicamente o trabalho que fizemos é pouco. Trabalhamos, portanto, eu falei a semana passada, eu trabalho com alunos agora, atualmente, de oitava série. Não, da sexta série, mais ou menos. Não, oitava série. On travaille sur des questions d'ailleurs pas de mathématiques nécessairement. Questões não fatalmente de matemática. Un peu quelconques. Questões et on essaie de bâtir des réponses nós tentamos construir respostas. Mais évidemment, la première chose, e a primeira coisa é observar. Vous savez, quand vous avez 14 ans, quando você tem 14 anos, 15 anos, e quando você recebe uma pergunta assim, uma questão que saiu ano passado, por exemplo, o aquecimento climático do planeta, global warming, aquecimento do planeta, a temperatura do planeta, vai fazer com que os oceanos vão subir no nível.
Si c'est vrai, parce qu'en si France, il y avait des verdade, porque na França tinha réchauffement alguém de la planète. que questionava o Si c'est aquecimento vrai climático do que ça se planeta. réchauffe, Se for verdade que quand vai on dit haver que ça va faire aquecimento, monter le niveau des quando océans, se diz que o nível do oceano vai subir, comment por on peut quê? expliquer ça? Como podemos explicar On ne isso vous daqui? demande pas d'être des océanologues, Nós não des queremos que você seja climatologues. climatologista ou Vous avez 14 oceanologista. Vocês On têm vous 14 demande, 15 en anos. citoyen, Simplesmente d'enquêter como sur cette cidadão, eles querem E de que vocês revenir façam uma avec pesquisa e une que você réponse solide. tenha a oferecer uma resposta Je vous donne construída un e exemple. sólida. Dans ces travaux, Eu où vou le lhe dar um professeur ne exemplo. sait pas à Nesses l'avance. trabalhos, o professor não On peut sabe savoir de beaucoup de antemão, choses, mais não sabe tudo de il n'a pas antemão. forcément regardé Ele cette não question, ou pas assez examinou essa attentivement. pergunta ao pente fino. Il y a Não. plusieurs facteurs E qui há entrent en vários jeu. fatores que entram em Dans un jogo. document trouvé No sur Internet, documento encontrado na internet, on avait vu que nós l'un des observamos facteurs, que dos fatores, vous voyez, quand vous avez des blocs de quando glace você tem geleiras, blocos énormes de gelo, geleiras enormes que tombent dans la mer et qui caem fondent, no mar bien sûr, e que ça va faire vão augmenter derretendo. les niveaux de O l'eau. nível do mar vai subir, Mais il y a un autre facteur mas qui há joue. outro C'est de fator l'eau, que atua. comment dit-on, non É salée. água enfin, de- salobra, Yeah. não é água Et ça salgada, veut é dire que água ça va doce, né, doce. diminuer E la, doce. la E teneur isso en vai sel diminuir o NaCl teor em sal des da océans. água do mar e da água dos Problème. oceanos. Est-ce que O quand on problema, prend une masse d'eau será que quando a gente pega uma massa et qu'on d'água fait qui quando- contient du que sel, contém sal, et qu'on e fait diminuer quando a cette gente teneur en diminui sel, esse teor de sal, ça fait augmenter ou diminuer le volume de l'eau. aumenta ou diminuição do volume da água? Essa foi a pergunta. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez não beaucoup de gens sei qui sachent répondre à ça comme se ça. vocês conhecem pessoas C'est-à-dire qui capazes de étudiaient l'œuvre responder produite par des assim, physiciens, ou seja, que tenham estudado a obra produzida por qui aient une físicos réponse à cette e que question. tenham uma Il y en a-t-il resposta dans la assim salle? nata, ou então uma resposta Les certa réponses de para sens isto. commun. A resposta no sentido comum seria Donc est-ce que l'augmentation de la o salinité aumento da de l'eau salinidade da água fait augmenter son volume faz et diminuer son aumentar volume? ou diminuir La o volume température da et la água, pression étant la levando même. em conta a temperatura, a constante de temperatura e constante de pressão. Ninguém parece saber a resposta aqui. Eh bien, Então, la vamos lá. réponse A est resposta pour un é, non-physicien para um não un peu físico, contre-intuitive. pouco Lorsque la salinité contra-intuitivo. diminue, Quando a le volume salinidade diminui, o volume Donc aumenta. quand vous avez de la Portanto, glace qui quando tombe dans você l'océan, gela, il y a un quando você apport tem d'eau gelo que cai no oceano, qui fait déjà augmenter, que há mais aussi il y a une salinité qui aporte baisse. de água que Que fait faz encore aumentar. augmenter E a salinidade baixando, reduzindo, Alors, o volume também je aumenta. pense que Bom, eu acredito travailler que sur des questions, trabalhar alors, au com passage, questões quand on travaille sur des concretas, questions, quando a gente trabalha revenons, com questões desse pardon, tipo, revenons à ça, vous voyez, vamos voltar on va sobre évidemment esse assunto. travailler, on va avoir Evidentemente, besoin vamos d'œuvres. ter que Par ter exemple, on va obras. devoir étudier de la physique. Vamos ter que ou des abordar a mathématiques, ou de la física, biologie. a matemática, a On biologia va se para retrouver responder. dans Nós vamos l'ancienne entrar situation. em situações Et quand je vais antigas. étudier Mas um quando phénomène eu vou physique, estudar um fenômeno même bien físico, connu des physiciens, ou conhecido parfois dos pas bien connu físicos, des ou às vezes physiciens, mal je ne vais pas mal entendido, étudier cette eu œuvre não vou estudar parce que je la esta vénère, obra parce que porque c'est bien, eu a venero, porque parce que la é tradition bonito, veut porque qu'on a l'étudie, tradição mais quer que parce ela que seja je crois en estudada, mas avoir besoin. porque eu acredito que Je eu crois en preciso avoir dela. besoin. Eu C'est pas acredito sûr. que eu preciso, mas On não n'est tenho jamais sûr. certeza que eu preciso, vou L'histoire precisar dela. intellectuelle n'est pas A écrite à história l'avance. intelectual não está escrita de antemão. On va aller voir si ça Nós vamos donne des ter que résultats. ver se essa obra pode ajudar na minha procura de resultados. Alors j'avais prévu de m'arrêter là. Alors évidemment, Bom, on evidentemente, n'aura pas le temps de não discuter sur teremos est-ce que c'est tempos possible de de faire ça. discutir Alors, sobre selon a moi, oui, bien possibilidade de sûr. fazer isso. Sim, C'est possible. o que eu Mais acho que ça é va à possível l'encontre ter essa atitude. de tout, Mas isso vai ao encontro, vai contra todas de as, tous les interdits todos os, classiques de l'école. todas as proibições clássicas da escola. La peur de Vai bater de recopier, du frente contra recopiage, todas etc. aquela cópia, Évidemment, cette peur se nourrit du fait qu'on ne gère pas ce phénomène.
A escola argumenta que você não controla o fenômeno, você não gera o fenômeno, mas isso é uma possibilidade de consultar. Consultar a internet, consultar internet tem informações, uma quantidade de informação enorme, dizendo oficialmente vocês podem ir, mas quando você traz um R com um pequeno cunho em cima, você vai ter que analisar esse argumento, você vai ter que justificar que você o entendeu. Se você quiser, você aluno, querendo ter uma boa nota, vocês vão ter que justificar, saber explicitar para os outros e que você entendeu o assunto. É bom, é interessante ter uma boa resposta, mas vocês não basta por aí. Eu me lembro de um matemático muito bom, dizia, quando eu estou questionando uma coisa, eu preciso questionar ou procurar a resposta sozinho, melhor do que procurar a resposta no livro, porque às vezes o autor do livro não tem o mesmo pensamento do que eu, e haverá sempre essa ambiguidade. Eu faço sozinha e também eu tento entender as respostas que os outros deram à mesma pergunta. Bom, esta ambiguidade está no coração, no cerne de qualquer atividade também. O que vale para o cientista, vale também para o cidadão comum, para o futuro cidadão que é os nossos alunos. Eu agradeço muito sua presença. Eu estou pensando naqueles que estão no fundo da sala, aqui que eu não vi o rosto, mas muito obrigada pela sua atenção.